Elas têm razão. Oferecimento: Célula Mater, uma unidade exclusiva para elas. Grupo Acta Motors. Blumed, se você tem saúde, você tem Blumed. Caioa, é para toda casa. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Elas Têm Razão, que hoje está num local belíssimo, na Caioa. Aliás, se você precisar comprar tapetes, almofadas, aqui é o local certo. E o nosso bate-papo de hoje é com uma mulher incrível, ela é brilhante. Ela é jornalista, bacharel em Direito e Política. Tudo bem, Eliana? Com quem que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar com uma escritora. Bom dia a todos, bom dia, Roberta. Uma recente escritora que fala muita verdade, muita história, coisa boa, hein? Quem é, Roberta? Ah, o nome dela é Audrey Cleis. Bom dia, Audrey. Seja muito bem-vinda. Como vai? Bom dia, meninas. Mas que carinho, que coisa gostosa. Até tô com um brilho nos olhos porque fiquei emocionada com esta abertura. Como Eliana traz, é a verdade com amor, né? E quando a gente fala com um sentimento, quando isso a gente deixa para o outro, não tem como a gente não se comover, né? Eu acho que a vida, ela é feita de sentimentos. Cabe a cada um de nós aproveitar o melhor do que é colocado nos nossos dias, né? Dizem que onde estão os milagres? Né? Muitas pessoas perguntam ou ficam à espera de um milagre por uma vida inteira. Mas se você perceber, os milagres, eles acontecem você abriu os olhos a cada de manhã, segundo. Né? Abriu o olho de manhã já é um milagre. Ao respirar, né? Então é um gesto, é uma gentileza, é um bom dia. Tudo isso precisa ser visto como algo muito importante para as nossas vidas. Estar aqui com vocês hoje, Roberta e Eliana, é um presente neste programa maravilhoso. Parabéns, muito sucesso, porque a gente precisa disso, né? Respirar boas vibrações. E todo mundo conhece a Audrey Cleis, que é vereadora de Santos, toda a sua trajetória política. Daqui a pouco a gente até fala um pouquinho disso, mas o que a gente quer mesmo hoje é conhecer a Audrey Cleis, pessoa física, seu CPF, Audrey. Conta um pouquinho pra gente. Antes de qualquer coisa, né? Então, a gente, muitas vezes as pessoas criam um bloqueio de aproximação. E eu sinto isso nas ruas e vocês também devem sentir, porque as pessoas criam uma fantasia em relação à jornalista da TV. Olha, hoje mesmo, quando chegamos aqui, né, a Rosana estava aqui servindo aquele cafezinho delicioso. Ah, você é a jornalista da TV, né? Parece que a gente está muito distante deste mundo, mas não, nós somos. E no livro, até uma das passagens, não posso falar? Eu falo. Ah, então tá bom. Ela também anda de chinelo para ir no supermercado. Tem uma passagem gostosa sobre muito isso. Bom isso, muito bom, porque a pessoa, ela sempre teve contato comigo ali, eu entrando ao meio-dia, 7 da manhã, 7 da noite, na casa daquela pessoa. Quando ela me viu no supermercado, ela correu para mim, eu até me assustei, pensei que ela fosse falar alguma ali sugestão de reportagem, alguma situação nesse sentido. Ela falou: Audrey, não acredito que eu tô te vendo aqui e você tá de chinelo. Não sabia se isso era bom ou ruim, né? Aí eu fiquei assim, na verdade, eu fiquei na hora espantada com aquilo. Eu falei: sim, eu venho aqui como a senhora frequenta, e eu amo andar de chinelo, gosto de colocar minha bermuda, minha saia, pegar meu filho. Meu filho ainda devia de ter ali naquela idade uns 5 anos. E foi muito engraçado aquilo, né? E me fez perceber o quanto as pessoas admiram, mas colocam você numa prateleira lá e você é inatingível. E não é isso, né? Então eu gosto dessa humanização. Falar para as pessoas que nós somos iguais, temos as nossas dificuldades, todos somos diferentes. E todos precisam ser respeitados, né? Então, foi muito bom aquele momento. Ela se sentiu bem
eu me senti bem também de estar com ela e quebrar aquela visão que ela tinha, né? Um preconceito também, eu retrato muito isso no livro, né? O não conhecer e você já coloca alguns julgamentos, você já pensa, você já tem a sentença e você já tem o pensamento formado sobre aquilo sem você ter o contato, perguntar, saber, né? Se aproximar, e aquilo você fica como um pensamento certo e não muda. Então isso prejudica muito a sociedade. Eu digo muitas pessoas, vamos perguntar mais, vamos saber mais, vamos conhecer mais, para que a gente não tenha esses pré-julgamentos fixados como uma verdade só sua. Qual é essa verdade? Como ela foi construída? De que modo? De que jeito? Tudo isso, Audrey, está sendo contado no livro? Tá tudo no livro. Quem quiser conhecer, então, os bastidores da Audrey Cleise, a gente pode chamar assim? Sim, pode, porque eu fiz bem questão de retratar esse meu dia a dia, né? Desde a época que foi da escolha da faculdade de jornalismo, porque quando vocês falaram técnica em patologia clínica, é muito engraçado porque quase ninguém sabe sobre isso. Mas antes da escolha do jornalismo, na verdade eu queria fazer medicina. Então eu fui caminhando a minha vida toda para fazer medicina. E aos 17 anos meu pai faleceu, a gente tinha uma estrutura e aquilo, né, a gente viu se perdendo. E a minha mãe falou, até a emocional, né, que eu acho que é a principal. E a minha mãe, não, fica aqui mesmo, não vai, eu ia fazer faculdade no Rio de Janeiro. Ela, fica próximo, filha, a gente precisa agora, né, reestruturar. E ela falou, faz jornalismo. Aí ela que te sugeriu? Ela que me sugeriu, por eu gostar da comunicação, de ter muitos amigos, né? Sempre ter participado de grêmio estudantil, de teatro. A gente percebe, Audrey, pelo menos desse lado daqui, que você é uma mulher realizada e se realizou no jornalismo, na política, enfim, mas no jornalismo parece que te completou. Sim. Quando você tirou aquele sonho da medicina, então vou atender minha mãe na condição que a gente tem, na realidade que a gente tem, vou fazer jornalismo. Você se sentiu frustrada naquele momento? Não me senti. Eu entendi a situação e eu acho que tudo isso é um amadurecimento que te traz de um modo sereno ou de um modo mais rápido. Então, o falecimento do meu pai, ele trouxe esse amadurecimento não só para mim, mas para minha irmã, para minha mãe, né? A gente estava ali numa época, a minha mãe, ela sempre gostou de fazer e olhar para o próximo de um modo diferente. E a gente estava ali com 3 crianças que minha mãe, ela trabalhava à época no Educandário Anália Franco, e nós tínhamos ali o compromisso com 3 crianças e foi muito difícil, né? Então, o que a gente vai escolher da nossa vida neste momento? Não, nós vamos escolher o compromisso, o amor, né? E fazer o bem. Então, eu acho que foi essa a opção, por isso que eu não me senti mal em trocar a minha escolha, né? E você vê que Deus, às vezes a gente não entende e a gente fica se perguntando por quê, né? E essas respostas, elas vêm com a vida, né? Nessa caminhada. E as minhas respostas, elas vieram muito rápido. Por que aconteceu? Por que meu pai foi embora? Por que eu tive que passar por isso? Né? Então, tudo isso eu tento retratar de um modo leve no livro para que outras pessoas que estejam passando pela mesma situação ou que porventura ainda vão passar por isso, de uma certa forma, para ajudar essas pessoas a olhar esses obstáculos como uma forma de amadurecimento. Não sou a Mulher Maravilha, como cheguei aqui falando para você, né, Roberta? Às vezes a gente se vê numa situação de falar, ai meu Deus, eu vou desistir de tudo. Mas aí você respira, você olha para o lado, você olha para o outro, né? Verifica que a dificuldade do outro é maior do que a sua e que você precisa resistir e persistir porque outras pessoas precisam de você. Então, eu tento mesclar essas histórias da vida real e puxo algumas vivências de amigos, de escritores, para que a gente dê esse suporte também para os leitores.
E é interessante que eu coloco o QR Code para que as pessoas compartilhem as suas experiências comigo também. E que essas experiências depois possam ser contadas também de um modo leve, diferente. Foi bem bacana um feedback que eu tive de uma das pessoas e ela disse assim, olha, ao ler o teu livro, parecia que você estava aqui no meu ouvido contando as histórias de bastidores. Não tem mais, assim, nada melhor do que isso, Se né? aproximou, tirou a Audrey Cleis da prateleira lá, inatingível, e trouxe para pertinho da pessoa, né? É isso. A Eliana, eu sei que quer contar alguma coisa que ela leu no livro. É isso, Eliana? Olha, o livro como um todo é uma coisa assim, é linda a capa, né? A diagramação dele toda. A foto foi feita pelo Ricardo de Blasi, fotógrafo maravilhoso. E eu tive a oportunidade de ler, porque eu estive na noite de lançamento, ganhei meu autógrafo naquela noite, foi muito bonito, muito bom. E eu, como uma santista, eu li várias histórias aqui que eu acompanhei. E ela, como jornalista, eu já tinha uma admiração por sua eloquência, de uma forma positiva, muito boa. Como vereadora, ela é brava, eu já tive a oportunidade de ver, mas como escritora... Enfrenta leões, né? Vamos lembrar. Como escritora, eu realmente me encantei. Uma leitura fácil, uma leitura que vale a pena. Nós vamos lembrar de vários fatos, como eu falei, e teriam inúmeros, né? Mas eu acho que eu vou deixar para o segundo bloco a leitura de um que vale como uma lição para jovens e para muitas pessoas. Que delícia, que bom, eu agradeço. Então a gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem um pouquinho mais de Elas Têm Razão com Audrey Cleis. Não sai daí, é um minutinho, a gente volta já já. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Casa com tudo é do Castilho. Tinta acrílica coral, R$ 199,90. Janela de alumínio Atlântica, R$ 399,90. Kit de banheiro AJ Horato, R$ 239,90. Piso Extra Viva, R$ 24,90 o metro quadrado. Ducha eletrônica Lorenzetti, R$ 99,90. Torneira de cozinha Foruse, R$ 149,90. E a entrega em até 24 horas. Consulte condições. Center Castilho. Casa com tudo. Citroën de casa nova. Agora a Acta também é Citroën. C4 Cactus, o SUV melhor custo-benefício da categoria. Design moderno, barras no teto, faróis em destaque. Sistema Keyless, automático, completo, a partir de R$ 99.990. Consulte condições com a primeira parcela para agosto de 2022. A Blumed tem como missão promover maior acesso à saúde, de forma acolhedora e ágil. Com eficiência na gestão de recursos, nosso crescimento é sustentável e são estímulos para que nossos valores falem por nós. Com ética, empatia, respeito, humildade e cooperação, tivemos um crescimento de 75% em 2 anos. E já cuidamos de mais de 95 mil vidas da Baixada Santista a São Paulo. Blumed, tudo para você viver mais e melhor. Elas Têm Razão está de volta e o nosso bate-papo de hoje é com ela, Audrey Cleis. E no bloco anterior, a Eliana estava falando sobre algo que ela leu no livro. Conta, Eliana. Muito interessante, porque eu pauto muito a minha vida também nisso e no ensinamento e tudo mais. São os 5%
que fazem a diferença. Isso está num capítulo sobre mandato, mas é interessante. Eu vou ler um pouquinho para vocês. Na história, conta-se que, após um feriado prolongado, o professor entrou na sala da universidade para dar a sua aula, mas os alunos estavam ansiosos para contar as novidades aos colegas e a excitação era geral. Depois de tentar educadamente, por várias vezes, conseguir a atenção dos alunos para a aula, o professor perdeu a paciência e disse: prestem atenção porque eu vou falar isso uma única vez. Um silêncio carregado de culpa se instalou na sala e o professor continuou. Desde que comecei a lecionar, e isso já faz muitos anos, descobri que nós, professores, trabalhamos apenas 5% dos alunos de uma turma. Em todos esses anos, observei que, de cada 100 alunos, apenas 5 fazem realmente alguma diferença no futuro. Apenas 5 se tornam profissionais brilhantes e contribuem de forma significativa para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Os outros 95% servem apenas para fazer volume. São medíocres e passam pela vida sem deixar nada de útil. O interessante é que esta porcentagem vale para todo mundo. Se vocês prestarem atenção, notarão que, de 100 professores, apenas 5 são aqueles que fazem a diferença. De 100 garçons, apenas 5 são excelentes. De 100 motoristas de táxi, apenas 5 são verdadeiros profissionais. De 100 conhecidos, quando muito, 5 são verdadeiros amigos, fraternos e de absoluta confiança. E podemos generalizar ainda mais. De 100 pessoas, apenas 5 são verdadeiramente especiais. É uma pena não termos como separar estes 5% do resto, pois se isso fosse possível, eu deixaria apenas os alunos especiais nesta sala e colocaria os demais para fora. Assim, então, teria o silêncio necessário para dar uma boa aula e dormiria tranquilo, sabendo ter investido nos melhores. Mas, infelizmente, não há como saber quais são os melhores alunos. Só o tempo é capaz de mostrar isso. Portanto, terei de me conformar e tentar dar aula para os alunos especiais, apesar da confusão que estará sendo feita pelo resto. Claro que cada um de vocês sempre pode escolher a qual grupo pertencerá. Obrigado pela atenção e vamos à aula de hoje. Eu, inclusive, dedico essa leitura a um colega... Eu me emociono sempre. ...em comum, que fez a diferença, que faz parte desses 5%, que é o nosso amigo Carlos Eduardo Pires de Campos. Eu que, inclusive, ele prefaciou o livro. Prefaciou o livro. Não poderia ficar de fora dessa escreveu, construção. Deu conselhos, está no livro. E realmente eu pauto muito isso e sempre falei isso para todos os alunos, acho que falei para os meus filhos, para todo mundo. Eu nunca tinha estimado esses 5%, mas ele é um autor desconhecido, né, que escreveu isso, mas... E essas histórias e outras também, essas passagens, ela traz no livro. Então, é uma literatura muito gratificante, realmente. É uma literatura, não é uma biografia, gente. Pode apostar, É Roberta, isso vale mesmo. Eu tentei mesclar essas histórias que dão mais ainda vida à história de bastidor, né? O bastidor o que é? A Audrey, mulher, mãe, esposa, jornalista, enfim, todas aquelas... situações que vocês colocaram aqui no início do programa, para que a gente retrate isso, porque muitas mulheres me perguntam, mas como você consegue manhã, tarde, noite, de madrugada? Eu falo para elas, não sou eu, nós conseguimos, mas que muitas vezes as mulheres não conseguem se enxergar na importância que elas têm, né, no dia para elas e para o outro, né? Então elas entram numa dinâmica que elas não conseguem ter a dimensão, o quanto que ela faz diferença no dia a dia e o quanto ela pode representar também a sociedade dentro da política. Então, de um jeito agradável, leve, eu inspiro, motivo e tento trazer essa mulher para um mundo que ainda é considerado e é muito machista, né? Mas não é a política só, isso é uma cultura que está no mundo.
né? E eu tenho certeza que a Eliana já passou, Roberta já passou, quantas outras mulheres já não passaram por estas situações, né? Mas com respeito, com verdade, com amor, a gente dribla aqui, ajeita ali, adequa aqui e a gente vai conquistando o nosso espaço. Você falou algo muito importante, deixa eu aproveitar esse teu título aí, Verdade com Amor. Às vezes as pessoas, e ultimamente tem acontecido muito isso, as pessoas acham que falar a verdade é falar de qualquer jeito, né? E às vezes você, mesmo falando a verdade, se ela não for embasada com amor, você perde todo o sentido daquilo que você quer alcançar. Então eu imagino que esse seu título, ele faça sentido exatamente nesse aspecto, né? Você não pode ter a verdade nua e crua sem o amor. Ele precisa ser o elo para chegar no coração da pessoa, para chegar no seu objetivo final, porque senão são palavras que afastam. Às vezes a verdade ela pode afastar a pessoa ao invés de trazer ela para perto. Foi nisso que você pensou quando você fez isso? Foi uma construção dentro da sala de aula. Quando eu lecionava na universidade, tanto para o curso de comunicação, né, como para o curso de Direito e Ética, né, que é mais a minha área, eu fui buscar algumas pesquisas e tem 2 cientistas que colocaram isso demonstrado numa janela, que chama a janela de Johari. E essa janela, ela te demonstra como falar de forma adequada, pontualmente, algo que você quer, sem ofender. Então existe a verdade com amor e a verdade com desamor. Qual o caminho que você escolhe? Você está dentro daquele 5%? Como você escolhe construir a sua vida? E antes de começar qualquer matéria nas disciplinas que eu lecionava, eu trazia para esses alunos justamente esse conceito, né? Vamos escolher. Como que nós vamos escolher aqui o comportamento dentro da sala de aula? O não também é uma resposta quando ele é bem dado, quando ele é fundamentado, argumentado. Você vai falar não para a pessoa, ela vai falar assim, obrigada. O não traz segurança, né? Obrigada. Quantas vezes para um filho você fala um não e isso gera segurança? Exatamente. A verdade, normalmente a verdade ela é entendida como uma comunicação violenta, né? Porque as pessoas não sabem se comunicar, né? A gente precisa parar, pensar, para dar o nosso recado com esse amor. Exatamente. Isso é verdade. Transformamos o mundo melhor dessa forma. Já falamos sobre isso aqui em outros programas também. Como que você fala esse não? O seu rosto fala mais do que qualquer palavra dita, né? As suas mãos, o seu corpo. Então, tudo isso precisa ser muito bem estudado dentro de você para que você coloque isso para o outro. O livro, ele nasceu no meio da pandemia, com um sentimento, sim, de será que eu também vou? Me fala uma coisa, esse livro nasceu no meio da pandemia. No meio da pandemia. Você pensou de alguma forma que seria um legado? Deu um medo? Sim, foi por isso que eu escrevi. Eu olhei para o meu filho num determinado momento, porque era uma pressão dentro da minha casa, porque eu não parei um segundo. Então eu estava no hospital, na escola, na rua, onde estava ali o problema eu estava na linha de frente. E minha mãe, filha, não vai mãe, eu tenho que ir. Então eu chegava na minha casa com a sensação de que eu estava passando alguma coisa para eles, mas que eu também estava. E aí pintou a madrugada e eu não conseguia dormir. Eu falei, quer saber? Vai ser agora. Porque o título eu já tinha há mais de 10 anos na minha cabeça. Era só contar a história dessa vida. E aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa para o meu filho. E o meu filho precisa saber de histórias que eu nunca contei. Fui, né, os bastidores, por conta da idade, hoje ele está com 15 anos, compreende com certeza muito mais. Mas é difícil separar, filho, vamos contar os bastidores das reportagens? Sim. Não vai, ele vai pegar esse livro daqui a alguns anos. Fala, caramba, olha o que minha mãe fez, olha onde a minha mãe foi, olha o que ela enfrentou, olha quem ela conheceu. Isso para mim está sendo um presente para minha vida, para a vida do meu filho, para o meu neto, que eu tenho certeza que eu vou ter, né? Então, para gerações. E para quem está nos assistindo também, né? Deixa eu aproveitar. Mas no presente, ele tem um propósito. Muito. A renda dele... a renda dele... Então, como ele nasceu nessa reflexão e no meio da pandemia,
eu pensei que esse livro não poderia, eu não poderia obter lucro com isso. Então, e como a gente estava numa construção para uma política pública para a cidade de Santos em relação à distribuição dos absorventes higiênicos para as meninas em vulnerabilidade, a gente então pensou nessa destinação. Tudo que é arrecadado, essa renda volta para o município onde é o lançamento do livro, para que seja revertido para o Fundo Social de Solidariedade. Audrey, muito, muito, muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, por contar, dividir conosco a sua história e parabéns mais uma vez. Que delícia, obrigada Roberta, obrigada Eliana, a todos que acompanharam. Como eu disse lá no início, muito sucesso, porque muitas pessoas precisam passar aqui por vocês para também deixarem suas histórias. Isso serve de lição para muita gente. É isso aí. E no próximo bloco tem o quadro Seu Estilo. Não sai daí, um minutinho. A gente volta já já. A Blumed tem como missão promover maior acesso à saúde, de forma acolhedora e ágil. Com eficiência na gestão de recursos, nosso crescimento é sustentável e são estímulos para que nossos valores falem por nós. Com ética, empatia, respeito, humildade e cooperação, tivemos um crescimento de 75% em 2 anos. E já cuidamos de mais de 95 mil vidas da Baixada Santista a São Paulo. Blumed, tudo para você viver mais e melhor. Citroën de casa nova. Agora a Acta também é Citroën. C4 Cactus, o SUV melhor custo-benefício da categoria. Design moderno, barras no teto, faróis em destaque. Sistema Keyless, automático, completo, a partir de R$ 99.990. Consulte condições com a primeira parcela para agosto de 2022. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Verdade com amor, eu acho que esse é o segredo de tudo pra gente viver bem, né? Acho que tudo na vida, né? Quando a gente faz com amor, com verdade, verdade é tudo. Realmente, a verdade liberta. É isso aí, que lição, né? Bom, e agora você fica com o quadro Seu Estilo, com a Vanesca Leite. Olá, Roberta, tudo bem? O assunto hoje são as plumas, que tá muito aí em voga nas vitrines, você já deve ter visto, né, Bruna? Sim. Eu montei um look hoje pra Bruna com um cropped, tá? Que é um top mais curto, com a pluma e uma calça mais alta, uma calça pantalona. Aonde você iria com esse look? Um restaurante, num barzinho, um evento. Isso, um evento social, na casa de uma amiga, né? Você conhece a história da pluma? Não. Pois é, desde o Antigo Egito já se usavam as plumas, também entre o século XIX e XX. Maria Antonieta, na França, usou muito nos seus adornos, então não é de hoje, né? E claro que isso remete a muita beleza, sofisticação. Agora eu vou mostrar um outro look, com o mesmo cropped, só que para deixar o look menos sofisticado, mais despojado. E agora a Bruna, com o mesmo top, só que com a calça jeans, que é uma peça mais despojada, menos séria, né? Com uma calça preta. Aonde você iria com esse look? Uma baladinha, um restaurante, um barzinho. Sim, então aí é um look que dá pra você usar de dia, mesmo estando com a pluma, tá bom? Muito bacana, né? Bom, Elas Têm Razão fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eliana, muito obrigada. Eu que agradeço. Até sábado que vem. Tchau, tchau. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.
Elas têm razão. Oferecimento: Célula Mater, uma unidade exclusiva para elas. Grupo Acta Motors. Blumed, se você tem saúde, você tem Blumed. Caioa, é para toda casa.